Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando sequência ao estudo do livro Libertação, né, como a gente vinha fazendo, e hoje a gente vai ter o estudo do capítulo 11, Valiosa Experiência. Quem vai apresentar hoje para a gente é a doutora Flaviana, e que vai fazer a exposição do capítulo. Depois, como de costume, a gente vai fazendo aí as considerações de cada um. Flaviana, à vontade. Boa noite a todos. Vamos dar início aqui, então, à continuidade do estudo do nosso livro, Libertação, que hoje nós vamos fazer a apresentação e estudo do capítulo 11, que tem como título, né, Valiosa Experiência. Esse capítulo, ele é um capítulo que tem bastante informação, tem umas informações bem detalhadas, ele é um capítulo mais extenso, né? Esse livro, de uma forma geral, ele possui capítulos bem extensos e com detalhes bem importantes referente à medicina espiritual, para a gente poder, que hoje a gente tem até uma ciência que já comprova algumas coisas que estão escrito nesse capítulo e que antes ficava uma dificuldade da gente dimensionar e que hoje já tem até mais facilidade. Bom, em continuação à história, né, a gente lembrar um pouco que eles estão, que o André Luiz, junto com o Eloy, estão acompanhados de Gúbio para uma missão, né, de socorrer a Margarida. E então eles, nesse capítulo, eles vão acompanhar a Margarida, que é levado pelo seu esposo, né, no capítulo passado a gente viu que o esposo dela, o Gabriel, levou o médico até a casa dela, para que pudesse fazer uma consulta ali com ela em casa, e o médico sugeriu que ele levasse ela em algum centro espírita para estar trabalhando a questão do adoecimento dela. Então, levado por essa sugestão do médico, Gabriel ele resolve levar a esposa Margarida em um professor, no livro ele chama esse profissional de professor em ciências psíquicas. Esse professor, ele é famoso, né, por seus conhecimentos dentro desse campo psíquico, né, e então o Gabriel tenta leva essa esposa lá, e o André Luiz, junto com o Gubi e o Eloy, acompanha essa visita a esse professor, nessa consulta. Lembrando que sempre ele coloca no livro que o Saldanha, que é esse obsessor, está sempre agarrado à Margarida, em nenhum momento ele se distancia dela, né, para que mantenha ali o controle da situação, com o intuito dela não ser ajudada por ninguém, por nenhum profissional, ainda mais de espécie espiritual, tá? Chegando ali nessa consulta, o Bubo ele já demonstra um certo desagrado em relação ao local que eles estão e o tipo de ajuda que o esposo dela está levando ela buscando, né? Então ele não leva num centro espírita, mas leva aí nesse professor que tem um conhecimento dentro do psiquismo humano e também tem certos dons mediúnicos. O que o Gúbio fala, vai contar, o André Luiz pergunta, né, por que desse desafeto ali, né, pela situação, e o Gubo fala que ele é um profissional que possuía muita inteligência, possuía certos dons mediúnicos, né, a gente pode até perceber ali uma certa parapsicologia, né, uma clarividência, o dom aí de desdobramento, mas ele não possuía uma iluminação interior, ou seja, ele não era um profissional que tinha uma pessoa que trabalhava no bem, ele não tinha interesse no bem do paciente, ele tinha mais interesses pessoais materialista, de destaque profissional e também financeiro, do que de fato ele não tinha uma moral ali transformadora para trazer essa ajuda, né? Então, ele já sabia, o Google, que a ajuda ali, não, eles não encontrariam grandes ajuda ou nenhuma ajuda ali. Bom, dentro dessa situação, né, eles tentaram, inclusive, fazer uma intermediação através da mente do Gabriel, podendo ali intuir para ele que ele pudesse procurar outra ajuda que fosse de fato
satisfatória no caso da Margarida. Mas eles não conseguem, né, fazer essa influenciação, eles não conseguem levar esse pensamento até Gabriel, porque o Gúbio comenta, o André Luiz comenta que o Gabriel ele não era uma pessoa que possuía uma meditação, ou seja, ele não tinha abertura para essas influenciações da receptividade mental do lado dos espíritos do bem, né, que estavam tentando ali ajudar. É, então, eles não conseguiram fazer essa orientação para que ele buscasse outros caminhos mais eficazes em relação ao caso de Margarida. E aqui a gente vê, né, a questão da meditação, o quanto que a importância dessa prática, da gente tentar desenvolver essa prática ao longo do nosso dia a dia, né, como hábito diário na nossa vida, porque fica bem claro, né, nessa explicação do Gubbio, que a meditação é um dos caminhos que os amigos do mundo espiritual, eles intervêm colocando ali boas ideias, dando orientações de caminhos para que a gente possa buscar soluções para os desafios da nossa vida. Então, a prática fica bem clara, né? Como a gente já conhece em diversas outras obras espíritas, inclusive da Joana de Andes, falando da importância da prática da meditação, que é um processo, né, que a gente tem que aprender, não é algo que a gente desenvolve do dia para a noite, é preciso treino, e esse treino é de aquietar a mente, fazer essa abertura mesmo, para a gente sentir essas intuições, e fica mais fácil para eles poderem nos auxiliar através de uma prática meditativa, né? A pessoa que está focada ali em resolver sua situação e se deixar abrir por essas intuições, está pedindo e está podendo receber, ter uma maior receptividade. Bom, daí o Gúbio, ele acaba que, enquanto a Margarida ali no contexto da sala de espera, ela estava na sala de espera porque esse professor estava atendendo outra pessoa, ele acaba se afastando ali dela e leva o André e o Eloy para aproveitar e dar uma caminhada ali na sala de recepção para estudar um pouco, continuar os estudos deles dentro dos casos, porque havia ali, além dela, como paciente, mais outras 3 pessoas. E aí ele conta um pouco do caso, né, que eles vão olhar e vão estudar e percebem o caso dos pacientes que estão ali, quais eram as situações em que eles se encontravam. E aí, o primeiro caso, o André Luiz comenta, era de um homem, que era um investigador de polícia, que por muito tempo ele acabou abusando do seu poder como de profissão como polícia, humilhando e ferindo muitas pessoas. Então, esse investigador acabou atraindo ao longo do tempo, atraiu para ele mesmo diversos desafetos, né? Pessoas que tinham muita raiva, sentiam indignação, pessoas que foram feridas, humilhadas por ele, sentiram muita raiva. Então, essas raivas chegavam e circulavam na atmosfera psíquica dele, através, né, do sentimento de raiva, de sentimento de vingança, né? E também porque ele mesmo, com esse comportamento dele de abuso do poder, acabando ferindo outras pessoas, ele atraía também para perto de si entidades inferiores que acabavam piorando o seu quadro mental. E aí, o André Luiz comenta que chegando em tempo de meditar sobre a vida, porque esse tempo chega para todos nós, em que a gente faz um balanço da vida, medita sobre os nossos sentidos, nossos comportamentos, né? A memória dele desperta um determinado remorso referente às próprias ações. E aí abre-se um quadro, então, de uma doença mental bem grave e também uma doença física, né? E aí o André Luiz deixa bem claro que o Gulb explica para André Luiz que esse caso desse investigador de polícia era um caso muito claro de autoobsessão, que ele estava sendo atormentado pelo próprio remorso. E então o André Luiz pergunta para ele, nossa, mas qual que é o tratamento que ele poderia ter, que a gente poderia usar no caso dele para que ele volte ao estado de saúde? E aí o Google deixa bem claro que o tratamento é bem difícil, bem desafiador, né? Ou seja, que teria que ter da parte do investigador desse homem uma modificação mental para o bem muito grande.
né? Ele tinha que trabalhar numa fé renovadora e fazer um esforço e de reforma, uma reforma íntima, persistente, né? Elevando o seu quadro moral, comportamentos mais elevados dentro de uma moral mais nobre. Esse seria, de fato, o tratamento. Então, a gente vê, sim, quadros de adoecimento mentais, todos com é, influenciação de obsessores e também influenciação de auto-obsessão, ou seja, uma pessoa que está ali num quadro de remorso, preso nesse quadro de remorso, e onde ele mesmo começa também a desencadear o próprio adoecimento físico e psíquico, e que o tratamento vai exigir muito esforço, principalmente dentro da fé, né, e de mudanças de comportamentos. Ou seja, não basta só o tratamento normal, né? O tratamento médico normal. É, e aí eles saem dali, continuam, vão andando, né, pela sala e encontram outras pacientes. No caso, agora eles encontram uma avó acompanhando uma neta para consulta, né? E essa neta, ela estava bem apática, num estado assim, de uma espécie de anemia, ou seja, sem energia, não estava falando coisa com coisa, hora ria, hora falava sozinha. E aí eles percebem que essa menina, a neta, ela é acompanhada de duas entidades com um desejo muito grande de vingança e que eles estavam ali por conta de, ela estava sofrendo esse estado obsessivo porque por conta de débitos de vidas passadas, débitos do pretérito dela, onde ela, numa vida passada, desposou um desses homens, né? E desviou o outro irmão, o outro que acompanhava, esse outro homem que a acompanhava, no caminho do vício. O esposo, então, na época, suicidou-se, e o segundo acabou entrando e vivenciando um estado de loucura, ficou preso em um estado de loucura devido a essa influenciação dela. E aí, na vida atual, então, ela, em uma outra situação, ela acaba tendo que dar conta aí dessas consequências, né, dos atos antigos dela, que não foram bons, e então essas duas entidades que não tinham se desligado dela, que ainda não tinham é, perdoado ela, quando então ela está nessa vida, bem época que ela iria se casar, porque a avó acabou arrumando um casamento para deixar ela bem, não queria deixá-la sozinha, pensando no futuro aí de segurança para ela. E então eles vêm com um quadro de obsessão muito grande para tentar evitar esse casamento, para atrapalhar esse plano dela do casamento por vingança, né? Querendo deixar ela mal. E aí eles começam, então, a fazer uma influenciação através de finos, o André Luiz fala, finos tecidos fluídicos, né? No centro de fala e de equilíbrio dela. Então, ela fica o tempo todo falando coisas que são influenciadas pelo pensamento deles, né? Pelo pensamento, coisas que eles querem trazer ela para aquela época em que tudo aconteceu, enfim. E aí o André Luiz fala sobre essa influenciação dos tecidos fluídicos, né? E também, mais uma vez, o Google explica a questão do tratamento, ou seja, renovação interior e um trabalho muito grande da parte dela de resistência a essas influenciações, porque no caso ela possuía ainda um certo grau ali de condição de poder ter uma resistência, mas ela teria que desenvolver um trabalho muito forte de força de vontade nesse sentido e também fazer uma renovação interior para conseguir ali uma melhora do seu quadro, ou seja, dentro daqueles profissional que eles estavam todos ali esperando para ser atendido, o Google deixa bem claro, ela não vai conseguir senão uma situação mais paliativa, mas nada que vá transformar mesmo o caso dela numa melhora, uma melhora que seja a longo prazo, né? Uma melhora considerável. E aí um terceiro homem, junto, que estava sendo levado, conduzido ali por um outro homem, dois homens juntos, sentados, né? Mas o caso era a respeito de um homem já maduro, que era um servidor público e que durante
a sua carreira de trabalho, ele foi um homem que tentava educar as pessoas do seu trabalho, que trabalhavam como servidores públicos e que não faziam aquilo que ele considerava que era certo, ou seja, não cumpriam bem a função deles, faziam vista grossa, corpo mole ali para o trabalho, e ele querendo corrigir isso que ele achava errado no comportamento das pessoas dentro do trabalho como servidor público, mas ele fazia isso de uma forma muito enérgica, né? Essa correção, essa educação dos colegas de trabalho sem compaixão, sem usar do amor, sem usar da empatia, né? E aí, ao longo dos anos, dentro desse trabalho dele como servidor público, agindo desta forma, ele acaba atraindo também para si desafetos. E esses desafetos das pessoas, essa raiva que as pessoas tinham dele, acabou em forma de raiva, indignação, desejo de mal para ele, acaba influenciando a mente dele, onde com o tempo ele vai entrando num estado de adoecimento mental e também físico, né? O Google deixa bem claro que o fígado dele e o baço é bem atingido, desenvolvendo ali também uma doença, e os espíritos também que o perseguiam e que o queriam mal, acabam fazendo uma influenciação nos médicos que estavam tratando ali do caso dele, os médicos encarnados, né? Insinuando ali que eles fizessem uma cirurgia no caso desse homem, desse servidor público, uma cirurgia, a retirada da vesícula, e a intenção deles nessa cirurgia, que ele fizesse a cirurgia, era para que na hora ali da cirurgia eles iam acabar tirando a vida, ele ia sofrer um choque ali na hora de tomar ali eu esqueci o nome, gente. Como é que fala que a gente. O Newton, como é que fala quando anestesia? Alguma coisa assim que ia acabar tirando a vida. Então, o plano desses espíritos perseguidores era que ele fizesse a cirurgia para que a vida fosse tirada, né? Só que, para surpresa do André, ele percebe, né? E é uma coisa que eu esqueci de comentar: o André percebe, logo no início do capítulo, que a sala, o local ali onde atendia esse professor famoso, né, do psiquismo, era uma sala que estava repleta de espíritos, né? Muitos espíritos de diversas graus ali de evolução e principalmente menos evoluídos, acompanhando ali todas as pessoas que estavam ali também naquele local. E aí, nesse caso específico, o André Luiz, ele percebe que tem um espírito acompanhando esse homem, ele julga ser um espírito de ordem inferior. Mas aí esse espírito se aproxima de Gúbio, uma voz baixa, meio assim, né, discreto, né, e ele se apresenta para Gúbio, ele fala assim, porque ele identificou que eles tinham ali um tom vibratório diferente, né, então, o André Luiz percebeu que era um espírito amigo desse homem, que estava ali ajudando esse homem, acompanhando esse homem no seu tratamento, esse servidor público. E esse espírito que está ali auxiliando esse servidor público, ele reforça para Gúbio, para André e para Eloy, né, que o profissional também não, ele também fala a mesma coisa que Gúbio, que o profissional ele fala assim, vocês já perceberam que esse profissional na verdade, ele não tem a condição moral necessária para tratar os casos aqui, né? E que ele estava ali como amigo, porque, na verdade, esse servidor público já tinha aceitado ali a orientação, através desses amigos, de procurar um centro espírita, um médium, né? Em um centro espírita para tratar do caso dele, então ele tinha esperança de que essa tarefa, aí ele ia abrir mão da ideia aí de fazer a cirurgia, então esse plano dos espíritos, dos obsessores, ia cair por terra, então ele estava feliz ali, estava esperançoso de sair bem na sua tarefa de ajudar e auxiliar esse homem, né? E aí eu até anotei uma frase que eu acho bem interessante que ele coloca para os amigos, que ele falou assim, esse espírito, né, que estava ali auxiliando esse servidor público, ele fala assim, nesta casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista, ou seja, não é amparado pelo profissional, né?
de que se vem valer, e sim pela assistência espiritual edificante de que se possa desfrutar. Então, ali era um homem que se propunha ao tratamento da saúde, né, psíquica das pessoas, mas que, na verdade, aquele que se colocava como socorrista não tinha como dar amparo, porque ele não tinha a condição moral necessária para isso, ele não tinha intenção no bem. E que as pessoas acabavam sendo ajudadas por espíritos de esferas mais elevadas que, naquela situação, por vez ou outra, apareciam ali para ajudar através do profissional, né? Mas não pelo profissional em si. Mas não era sempre que acontecia isso. Bom, é, e aí, então, depois de visitarem, olharem esse caso, esse último caso, que eram essas três pessoas que estavam ali, além de Margarida, eles então voltam para perto de Margarida, porque Margarida entra na sala para ser atendida. E aí ele fala, né, que o Saldanha, o tempo todo ali, grudado, agarrado à Margarida, não sai dela, nem de perto dela nem um minuto, ele já entendendo que o profissional era um profissional que tinha dons de mediunidade, a intenção dele era que ele não fizesse nenhuma orientação em relação a tratamentos espirituais, ou seja, não fizesse nenhuma orientação que ela fosse tratar o caso como um caso de obsessão, né, em qualquer centro espírita ou coisa nesse sentido. Então, o que que ele faz? Esse profissional, no livro, eles explicam, o André explica que era um profissional que, como ele tinha um grau de dons mediúnicos, ele tinha, então, certos espíritos que o acompanhavam, né? E ele contava com a colaboração, ele conseguia fazer essa comunicação com esses espíritos, só que eram espíritos primitivos, eram espíritos pouco evoluídos, né? Então, por vezes, esse profissional, ele conseguia manter uma certa, é, ele conseguia, assim, dominar esses espíritos, influenciar esses espíritos, e ao mesmo tempo ele também era influenciado, dominado ali, em algumas situações, por esses espíritos que o ajudavam nessa comunicação. E aí, o que o Saldanha faz? Ele chama um desses espíritos que trabalham com esse profissional e pede que esses espíritos influenciassem o professor e confundisse o professor ao enxergar a situação da Margarida, né? Para não ver o problema espiritual e tratar o problema só como caso médico normal, sem questões espirituais, né? E aí, o que é interessante? Quando o Saldanha solicita essa neutralidade ali eles colocam como servos, né, dos espirituais ali do professor, ele faz o seguinte, ele oferece em troca desse serviço garantias e favores, prazeres, né, que esse espírito em si ia ter, junto com outros auxiliares, numa colônia inferior, que é aquela colônia que eles visitaram no início, que é onde está Gregório, onde se encontra Gregório. E o André Luiz fala que quem colaborou com ele, um dos espíritos, né, chamou a atenção dele porque era um espírito que era um espírito de um anão, e esse anão tinha um semblante bem enigmático, bem expressivo. Então, Saldanha faz essa troca, oferece esses favores, né, dentro dessa colônia inferior, e esse espírito aceita de imediato e combina, então, de estar ajudando e colaborar ali com Saldanha, confundindo, então, o médico ali, para que ele não enxergasse o caso concreto da Margarida. E aí o André Luiz fala que de imediato, quando eles entram nessa sala desse profissional, ele já percebe que o local em si, né, através ali do que eles puderam sentir, já não inspirava confiança. E chamou a atenção dele que antes dele consultar a Margarida, ele trata com o esposo da Margarida referente à remuneração pelo seu trabalho, ou seja, é uma pessoa, é um profissional que tinha ali um trabalho, conhecia a questões psíquicas, né? A gente poderia até falar aí, talvez, uma espécie de psicólogo, um professor de psiquismo, enfim, mas com dons mediúnicos, que ao que parece as pessoas iam por causa desse dom, né? Mas ele cobrava por esse trabalho.
Então, o André já deixa bem claro, né, que já não inspirava confiança e chamou a atenção uma coisa um pouco estranha, a forma com que ele tratou ali de imediato com o marido a respeito da Margarida, a respeito da remuneração, recebeu o dinheiro e então que ele começa o trabalho dele. Então, quando ele começa o trabalho com a Margarida, ele faz um trabalho ali, ele fecha os olhos, faz um esforço de se concentrar, de concentração, ele faz um trabalho de concentração. Nesse trabalho de concentração, o André percebe, então, que começa a sair um certo, como é que fala? Um certo vapor, uma espécie de vapor de diversos, de todos os poros dele, principalmente nariz, boca e no peito dele. Uma espécie de vapor, uma espécie assim, de fumaça que ele percebe que começa a sair e que os espíritos que o acompanham, que acompanham esse profissional, se alimentavam desse seu esforço de concentração, desse fluido que estava sendo liberado ali, né? E ele fala assim, né, que eles se alimentavam como uma pessoa se alimenta, se nutre de uma comida, como uma pessoa encarnada se nutre de determinados alimentos, né? E o recinto em si, né, ele fala, tinha muitas entidades em fase primária de evolução, ou seja, não eram entidades que eram evoluídas para o trabalho, né? E quando ele faz esse trabalho, então, ele vai liderando esse fluxo de energia, que as entidades iam sorvendo e se nutrindo delas, né? E aí o Gubo explica que esse fluido era o fluido magnético, como a gente conhece, que é um fluido que todo é uma força que todo mundo possui, todos os homens, todos os seres vivos, eles possuem, não é algo de privilégio para alguns homens, todos os possuem, mas que poucos conseguem se utilizar desta força. Por quê? Porque essa força, para ela ser utilizada, ela necessita de uma meditação mais acurada, né? Ou seja, a pessoa precisa estar no estado ali de meditação, de conseguir concentrar e canalizar esta força para o que eles desejam, idealizam, né? Então ele fala, nada mais é do que esse fluido magnético, essa energia mental acumulada ali em torno do psiquismo, né, do médium, no caso desse professor, né, que vai se ligando ao fluido universal que está ali banhando todas as correntes da vida, está em todas as naturezas, enfim, mas que é uma capacidade que todos nós possuímos, né? O que não possuímos todos nós é a condição de usar esta força. Poucas são as pessoas que usam, porque necessita dessa questão da meditação, da concentração, para poder utilizar desse fluido para determinados fins, né? Então ele fala que cada ser vivo é transformador desta força, segundo o potencial receptivo e também irradiante, ou seja, conforme todo mundo tem essa força, pode usar essa força fluídica, só que vai depender muito do potencial de recepção e também de conseguir irradiar. Então, por isso necessita muita concentração, né? E ele fala, o Gubbio, para André, que o homem deveria aprender e deve aprender a usar esta força mental e desenvolvê-la e fazer ela crescer de uma forma e também divinizá-la. Isso é da responsabilidade do homem, divinizar esse poder que ele tem, né? Mental, começar a usar, fazer crescer, desenvolver e divinizá-la. Por quê? Porque ele fala que essa força é um excelente, ele coloca até a palavra inestimável recurso para o autoaprimoramento, né? É um dos meios de autoaprimoramento super importante que está à disposição do homem. Só que o homem foge desse autoaprimoramento, ele foge desse trabalho de poder controlar e usar esta força dele mental, porque ele fica preso ali às suas questões de sofrimento, enfim, e acaba fugindo à luta de fazer a sua parte, né? Esse esforço de desenvolver essa força que possui
para usar para o próprio aprimoramento, ou seja, e quando muitos que têm essa facilidade já, como o caso desse professor, acabam usando para questões mesquinhas, para questões de ordem, de desejos inferiores, né? Bom, esse professor, então, ele possuía essa capacidade, ele possuía esse controle essa força, né? Essa capacidade de concentração desta força para que usar de uma forma mediúnica ali, né? Mas aí o Google fala assim, e o André até fala, faz esse comentário com ele, né? Isso não é uma manifestação espiritista, uma manifestação como a gente vê dentro do espiritismo, né? Como os médiuns faz. Ele fala assim, ele possui essa capacidade mediúnica muito boa, inclusive ele faz esse desdobramento, ele faz essa comunicação com as pessoas, com os espíritos, né? Mas aí o André coloca um ponto fundamental, né? Que ele fala assim, as pessoas que possuem a capacidade mediúnica, né, ou uma capacidade parapsicológica, não basta simplesmente possuir essa capacidade, né? É, além dessa capacidade, precisa de quê? De muita concentração e muito esforço para possuir também essa elevação moral, ter uma intenção no bem, né? Por quê? Porque se não tiver, a comunicação ela vai ser feita com espíritos inferiores que acabam usando ali tanto essa comunicação influenciando para o bem quanto para o mal, e principalmente para o mal, porque vai muito do desejo do médium, né? Desejo ali da pessoa que está fazendo essa comunicação, e também sofrendo influenciações daí dos espíritos menos elevados, deixando claro que, enquanto essa responsabilidade das pessoas que são médios, todos nós, né, mas principalmente que já tem essa mediunidade aberta, né, tem esse dom de ter que fazer um trabalho muito voltado nesse crescimento interior, no crescimento no estudo, né, daí ele fala, é preciso disciplina, a pessoa está sempre em clima de prece, renunciar a uma renunciação edificante, ou seja, abrir mão de algumas coisas que não levam ao próprio crescimento, né, para poder usar e cada vez mais, né, aprimorar essa capacidade, ter um espírito voltado ao serviço, né, possuir uma fé renovadora, é, ter padrões, trabalhar, ou ter padrões voltado mais para uma moral mais nobilitante, a fim de realmente, uma hora, ele elevar esse seu serviço, esse seu dom mediúnico para o serviço do Pai, para o serviço de Deus, né? Então, não basta ser médium, tem que ter todo esse esforço pessoal, né? Esse esforço interno, esse esforço no bem, para que de fato consiga elevar esse trabalho para um trabalho mesmo de Deus, um trabalho de Cristo, um trabalho cristão, né? Então ele comenta que para André Luiz e para o Eloy que esse professor em si ele não era um trabalhador ideal, ele coloca exatamente com essas palavras, né? E que não provocava interesse dos espíritos mais elevados, né? Que não confiavam em trazer para eles ali, utilizar ele como um médium, né? Para trazer informações do mundo superior, informações superiores, né? Por quê? Porque ele por si só já vacilava só por cobrar por seus atendimentos, ou seja, a intenção dele não era para o bem. Então, os espíritos evoluídos, eles não se interessavam naquele quadro, acabavam não confiando, não viam ele ainda como um trabalhador ideal da causa do cristão, a causa do bem, e não se utilizavam do trabalho dele por conta disso, porque ele não tinha essa questão moral elevada, né? E ele acabava levando, se deixando levar aí por questões pessoais, principalmente materiais. Então, só atraía mesmo espíritos inferiores, né? Ou pouco evoluídos ali. Então, ele fala, né? Que o caminho de todos nós, né, e os médios, né, na situação ali que eles estavam estudando, a questão de ser um profissional que possui uma mediunidade,
era sempre de edificação da vida, né? E o que é preciso para a gente edificar a vida sempre? Oração e sacrifício, né? A oração, ele explica, né? E aí a gente vai lembrar hoje os estudos, como isso está ficando bem claro e está sendo aí comprovado pela ciência, né? De fato, os benefícios da oração, tanto para a saúde física quanto psíquica, né? Emocional. E o Búbio fala, a oração sentida, ou seja, não só aquela oração ritualística, desconectada do próprio eu, desconectada do coração, uma oração sentida, conectada com o eu, uma oração que vem mesmo do coração, ele vai aumentando o potencial radiante da mente, né? E vai aumentando essas energias e vai sutilizando, enobrecendo as energias mentais, né? E o sacrifício, ele fala, o sacrifício é a renúncia para a bondade, a renúncia dos próprios desejos menores, inferiores, pessoais, para uma educação, né, pela bondade, por questões maiores. Isso, essa renúncia e essa bondade, ele acaba fazendo o quê? Educando o homem, espiritualizando o homem, educando o homem nos quesitos do bem e da espiritualidade, né? Então ele fala, não basta só o homem saber usar a sua força mental, é necessário que ele aprenda a lhe dar direção divina, porque não é usar só para si, para fins de conquistar algo em próprio benefício, também que ele sempre vai ser beneficiado, mas é fundamental que ele tenha, junto com esse utilização dessa força mental, que ele dê uma direção divina, que ele use de recursos de meditação, oração, renúncia no bem. Por quê? Para que ele de fato faça esse movimento de poder se beneficiar dessa força que todos nós possuímos, né? E assim, então, eles encerram o capítulo, ou seja, o Saldanha acaba conseguindo o que ele queria, né? E o profissional, então, influenciado pelos espíritos ali que trabalhavam com ele, que serviam ele, acabam atrapalhando. Esse profissional, ele tem até, num determinado momento, uma certa sensibilidade, ele percebe que o caso é, sim, espiritual, de ser uma pessoa que estava ali em quadro de obsessão, mas aí o espírito o confunde e fala: não, isso aí é caso para médico mesmo, psiquiatra normal, é uma simples questão aí de quadro de desequilíbrio, mas nada nada ligado a questões espirituais. E aí o médico fala passa essa orientação, tanto para Margarida quanto para o esposo dela, que era para continuar, que não tinha nada espiritual, que era para continuar com um tratamento simples médico ali. Mas antes de se retirar da sala, ele faz um comentário um comentário sarcástico com Margarida, que ela acaba sentindo, fica bem abalada ali com o comentário dele para ele, que ele comenta com ela para ela ter resistência, né, a esse quadro dela de desequilíbrio ali por depressão. E então eles saem da sala, ou seja, sem resultado, sem de fato nenhuma ajuda que fosse edificante ali e fosse de fato boa para o caso da Margarida, né, que estava obsidiada, porque eles não receberam nenhuma orientação em relação a tratamento espiritual. Bom, esses são os pontos principais ali que eu vi, bastante coisas, né? Mas principalmente em relação ao quanto que a pessoa que se coloca em estado de ajudar, ela é ajudada o tempo todo, né, por amigos espirituais, mas ela tem que se colocar na condição de receptiva, ela tem que estar com esse trabalho interno conectada, num trabalho interno também fundamental, né? Aí aqui vão falar de médicos, ele coloca como professor do psiquismo, médico, psicólogos, todas as pessoas da área da saúde, né, que se propõem ao trabalho de auxiliar o outro, né? E como todas as questões de ordem psíquica, de transtornos emocionais, vêm com quadro de obsessões, né? Então, fundamental aí o tratamento espiritual junto com os tratamentos médicos,
com os tratamentos mais psiquiatras, psicólogos, mas também o tratamento espiritual. Bem, E aí é, eu abri para vocês comentarem. a, bom, primeiro agradecer a Flaviana, o capítulo aí foi muito bem exposto aí, ela esmiuçou bastante aí as questões que são abordadas nesse capítulo. Só reiterar algumas coisas assim, como por último você falou, aquela questão da liberação ali da substância que saía pelas narinas, pelos orifícios, estava parecendo um fenômeno assim de ectoplasmia mesmo, né? Sim. Como a gente vê nos médios de efeito físico, naqueles fenômenos de materialização, né? Então, são aqueles fluidos mais materializados, né? Que são usados pela espiritualidade para que estão no bem, né, para ajudar as pessoas, ou no mal para atrapalhar, né? Uma questão que você tocou aí por fim, que eu achei interessantíssima, né, que é uma reflexão muito importante para a gente, né? É, quando ele fala ali a respeito do uso dos dons mediúnicos dele, né? A gente pode estender isso não só para os dons mediúnicos, mas também para os dons que a gente já adquiriu, né? Nossa capacidade intelectual, que também a gente adquiriu através do esforço, mas Deus nos deu todos os instrumentos, todas as condições para a gente desenvolver isso, né? Então, um trechinho aqui, ele diz assim: se o detentor de grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão compromissos egoísticos, né? Ele está falando aqui em relação àqueles que têm recursos financeiros, né? Então, assim, é uma reflexão da gente fazer a respeito do que a gente está fazendo, né? Com os dons que a gente já teve, né? Que a gente já aprendeu como médico, como psicólogo, como cientista, como enfermeiro, como... Então, são dons que a gente já desenvolveu através do nosso, como disse, do nosso próprio esforço, mas também das condições que Deus nos deu para desenvolvê-los, né? Se a gente está fazendo isso em uso somente para o nosso próprio interesse egoístico, ou a gente está usando isso também em favor do nosso semelhante, né? Então, assim, é uma reflexão O importante. interesse no paciente, em quem vai É, ser ajudado, né? exatamente. Uma outra questão aqui é a questão das questões espirituais na gênese das doenças, né? Então, a gente sabe que, de acordo com o que a gente pensa, e de acordo com o que a gente sente, a gente está a cada instante fazendo uma série de alterações neurohormonais que estão modificando todo o nosso corpo, as nossas células. São informações, são comandos que a gente está dando para nossas glândulas, para as nossas células. E isso vai gerar, em última análise, equilíbrio e saúde ou desequilíbrio e doença, né? Então, as questões espirituais, elas têm uma gênese bastante importante nas questões do desenvolvimento das doenças físicas, né? Então, geralmente, o desequilíbrio começa na mente, aí vai se transmitindo pro perispírito, até no final chegar a alterar a nossa própria matéria, o nosso próprio corpo físico, né? Então, assim, essa questão é bastante interessante. Um outro ponto que ele toca interessante é a complexidade dos casos de obsessão, né? Esse exemplo da Margarida é um exemplo grande. Ele fala assim, puxa, eles estão ali, por que eles não afastam aqueles espíritos que estão ali perturbando a maré? É tão fácil, é só afastar eles que tudo se resolve, né? E aí ele dá um exemplo bem quando ele fala do caso do policial, né? Do caso do imã e da limalha. Quer dizer, não adianta você arrancar a limalha que está presa no imã se o imã continua produzindo ali o magnetismo e atraindo tudo de volta para ele. Então, essa questão não é simples, né? Não é simplesmente afastar espíritos que estão ali, até porque os espíritos que estão ali são também filhos de Deus, que também precisam de uma experiência, de uma ajuda, de um esclarecimento, né? Então, essas questões são muito complexas e, às vezes, por isso que demoram muito tempo para se resolverem, né? Não são questões simples de realmente, é só afastar o espírito que está fazendo esse problema e tudo se resolve, né? Então, até para compreensão disso, né? Muitas pessoas acham que é só isso. Porque, na realidade, às vezes a vítima de hoje foi o algoz de ontem, né? Como ele mesmo mostra aí no caso daquela menina, né? Que estava ali Uhum. com aqueles dois espíritos ali tentando se vingar dela. Aí depois situação interessante quando ele fala do servidor público, né?
às vezes até na boa intenção de fazer um bom trabalho, um trabalho, mas assim, a maneira com que ele fazia isso, né? Com rigidez, com severidade, com intolerância, com incompreensão, né? Então, dizer, a falta da indulgência, da tolerância, do respeito, da compreensão com os outros, né? Então, às vezes, Uhum. a ideia é boa, mas às vezes a execução da ideia é ruim, né? É aquela história do inferno está cheio de boas intenções, né? Então, essas questões que são tocadas ali, que às vezes a gente tem até um bom intuito, mas a gente executa aquilo de uma forma inadequada, né? E que não é. Impondo, né, que é aquela questão de impor, né, que Exatamente. poderia, que é o que você está falando referente a por que que eles, os amigos espirituais, o Gube ali já não tira os obsessores, porque senão também seria uma forma de impor, então ele vê de uma forma, eles fazem de uma forma que chegue o máximo de ajuda para o máximo de pessoas, então é toda uma forma de pensar, todo um planejamento, não é tão simples, né? Né? E não adianta se a pessoa está numa vibração que vai atrair aquilo, é questão de tempo, tudo de volta retorna novamente, né? Uma outra questão que eu pensei aqui, que é interessante também, quando você fala ali do ambiente que estava cercando aquele, vamos dizer, consultório ali, entre parênteses, né? Então, assim, esses locais de trabalho, que normalmente nós, assim, profissionais de saúde convivemos, são lugares que, primeiro, a afluência espiritual ali é enorme, né? Quando entra um paciente ou aqueles que estão esperando, existe ali uma legião ali de desencarnados junto com aquilo. Então, assim, normalmente nesses locais, né, como em outros locais, são locais complicados, né? Geralmente os hospitais, as clínicas, né? Que tá ali tá dor, tá sofrimento, tá, né? Como outros locais que às vezes são complicados, né? Então, a importância nesses locais da questão da sintonia e da oração, né? E da gente entrando nesses locais, tentar fazer uma boa sintonia, uma boa ligação, que para a gente ainda é muito difícil, né? Que a nossa indisciplina ainda é muito grande, né? Até por questões práticas, às vezes a gente vê hoje em dia cada vez mais a massificação dos atendimentos, a quantidade de atender uma quantidade de pessoas enorme, a sobrecarga que fica o profissional submetido a esse tipo de coisa, né? Isso não é justificativa, não é coisa, mas assim, todos nós ainda somos humanos, né? Então, às vezes, a gente é submetido a uma sobrecarga de trabalho, às vezes até com uma remuneração inadequada para aquilo, e aquilo vai causando na gente dificuldades, aumentando as nossas dificuldades. Então, a questão da gente refletir sobre isso, tentar sempre nessas situações, como ele fala no capítulo anterior, da importância de iniciar o trabalho, tentar fazer uma prece, uma oração, né? Entendendo das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas pedindo ajuda, né? Que nem você falou ali, mesmo ele sem pedir ajuda, às vezes tinham vários espíritos ali que estavam dispostos a ajudar, né? Então, é essa questão da Acho que é no sintonia. capítulo 10 ou 9, né, ele fala isso, se os É no 10, médicos orassem, né, orassem mais, exatamente. né, Então, essa questão, até para manter o nosso próprio equilíbrio, né? sim, Porque você vê ali em volta quantos espíritos que tinham aí querendo atrapalhar vamos dizer, o profissional ali, tentando atrapalhar ele para ele prejudicar as pessoas que estavam ali. E isso certamente acontece com a gente também. Deve ter um monte de paciente que entra com a gente, tem um com monte de certeza. desencarnados junto ali, querendo que a gente trate mal, que não dê atenção, né? Então, essa questão da sintonia e da oração, né? É, e confundindo mesmo, como foi no caso dele, né? Confundindo, e alguma coisa que a gente acha que é uma intuição até positiva, e de repente não é, né? Então a gente está sempre cuidando desse estado nosso espiritual também, não deixar de cuidar, né? Assim como a gente cuida da saúde, também cuidar do espiritual, também vale para os profissionais, né? Boa noite a todos. Que capítulo esse, não? Valiosa experiência, com tantos casos assim clínicos para a gente pensar, né? Para a gente refletir
né, uma riqueza de casos assim para a gente analisar, né? Mas assim, eu acho que o tema central até desse capítulo é sobre mediunidade, né? E ele, inclusive, ele abre, o Rubio abre o capítulo falando assim, né, que em relação à mediunidade, o fundamental é que seja um trabalho santificante, né? Que é a mediunidade com Jesus que a gente tanto fala, né? Que é aquela mediunidade que trabalha em prol do outro, baseado nos ensinamentos do Cristo, né? A gente vê muito nos Estados Unidos, na Europa, né? Como às vezes ainda tem, as pessoas cobram por essa assistência, né? E, e a gente que conhece a doutrina, a gente que tem esse conhecimento, sabe que isso está completamente errado, né? Como a gente é importante a gente usar isso de maneira gratuita, né? Fala de vários casos de obsessão, então é interessante a gente pensar no que ele cita aí. Mas me chamou muito a atenção uma passagem em que ele fala assim: nesta casa obterá apenas uma melhora paliativa. Esse ambiente está destinado tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu achei isso uma advertência muito importante para a gente, porque às vezes a gente entra em algum ambiente em busca de uma assistência espiritual e às vezes a gente às vezes um pouco não observa o ambiente que a gente está situado. Às vezes a gente age assim até com uma certa ingenuidade, acreditando em tudo que vai ser dito, acreditando em tudo que vai ser falado, né? Então eu acho isso uma observação que ele faz muito importante nos trabalhos que nós desenvolvemos, né? Então a gente ter sempre essa percepção de que o que está sendo feito ali, o que está sendo dito ali, está de acordo com o ensinamento do Cristo? Está de acordo com os ensinamentos da doutrina? Os trabalhos que estão sendo feitos estão de acordo com os livros dos médiuns? Então, acho que é um ponto também bem interessante, né? E a gente não pode esquecer, né? Está no Consolador, né? Qual é o principal dever de todo médium? Evangelizar a si mesmo, né? Então, a importância da gente que trabalha com isso, e em qualquer outro trabalho que nem Newton falou, em qualquer na trabalho assistencial, pessoal que lida com saúde, pessoal que lida com educação, a gente tem essa percepção, né, de estar sempre tentando buscar uma harmonia, tentando buscar uma sintonia, né, tentando direcionar o nosso pensamento para o bem, né? E uma frase também que eu achei bem bacana é que a gente está ainda nesse mundo de provas e expiações, né? Então ele fala assim: se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos, né? Então, que a gente espera, né, que em breve, né, nesse mundo de regeneração que a gente, se Deus quiser, estamos caminhando para lá, é que os males sejam transmissíveis, mas que a virtude venha a ser epidêmica, né? Então, que é isso que a gente deseja, né? Isso aí que a Cláudia falou por último, eu acho muito interessante, né? Assim, que ali naquele ambiente era feito bem, mas também era feito mal, né? Isso a gente pode, vamos dizer, transmitir para a gente mesmo, né? Esse tipo de coisa. Porque nós temos luzes e temos sombras, né? Então, Uhum. muitas vezes a gente é instrumento do bem, mas muitas vezes também a gente é instrumento do mal, né? Então, a gente, dentro das nossas limitações, das nossas dificuldades, né, quantas vezes a gente pode não atender bem um paciente, não ter uma paciência, uma coisa, e às vezes a pessoa sair dali pior do que quando entrou. Ou melhor também. Muitas vezes a gente conversa, fala, dá uma palavra de força, de esperança, né? Mas a gente não está sempre fazendo isso, não. A gente tem que transmitir isso para nós mesmos, né? Uhum. Quantas vezes também a gente age de forma inadequada? A gente também, muitas vezes, é agente do mal também. Então, essa questão colocada aí eu achei, né, realmente muito interessante, porque a gente tem as nossas luzes, que ainda são pequenas, mas a gente tem as nossas trevas também dentro da gente, né? E é através delas que esses espíritos chegam.
né? Uhum, Muitas vezes a gente é instrumento do bem, mas a gente não pode se iludir também, achar que a gente muitas vezes também não é instrumento do mal, senão a gente nunca melhora, né? uhum, A questão é a Mas gente. isso que a Cláudia falou que é a proposta do Espiritismo, né? Que é essa fé raciocinada, né? A gente vai em busca de ajuda, seja qualquer meio religioso, qualquer religião que seja, enfim, mas que a gente manter essa fé, né, assim, raciocinada, pensar sobre o que está sendo orientado, isso é super importante, porque no momento que a gente busca ajuda, a gente tem que considerar que nós estamos fragilizados, tem algo acontecendo que nos deixa fragilizado, e existe ainda uma certa, né, que a gente vê que está em todos os livros a orientação, e a Joana de Ângeles traz muito nos livros dela esclarecimento a respeito disso. A pessoa, ela ainda tem essa mentalidade de a salvação vir de fora. Ela não entendeu que necessita um movimento dentro dela. Então, ela vai receber ajuda, mas o movimento interno ele é muito maior, até na capacidade de pensar sobre o que está sendo orientado. Não deixa de ser um esforço. Você pensar sobre o que está falando, será que está de acordo mesmo com Cristo, né? Como a Cláudia falou, então, a gente nessa situação de fragilidade, a gente acaba. Você quer ouvir também, né? Imagina uma pessoa com dom de mediunidade que não é voltada para o bem, e ela nem ela sabe disso, nem coloca atenção nisso, mas fala ali coisas, né, de uma visão ali que você quer ouvir, né? E de repente você acaba se atrapalhando muito mais e não conseguindo a ajuda que desejaria, até se complicando ainda mais. Então, isso que a Cláudia falou é super importante, que é essa orientação do espiritismo, né? A fé raciocinada, e quanto que isso a gente tem que aprender também, que é um processo nosso educativo e um processo da gente desenvolver, né? E a melhor forma de desenvolver é através de estudos, né? E essa questão que você falou e que é fundamental é o seguinte, é que as pessoas têm que, a gente tem que compreender isso. A cura vem sempre de dentro. De fora só vem ajuda. Não existe cura que vem de fora. O que vem de fora é sempre a ajuda. A cura é sempre interior. Não tem outra opção. O que vem são a ajuda. Se a gente não compreender e para a gente se curar, seja de qualquer coisa, é necessário um movimento interior de esforço, de entendimento, de compreensão das coisas. Isso a gente nunca vai conseguir realmente se curar. O que a gente vai conseguir, às vezes, é um alívio, né? Como quando a gente tem uma dor, a gente toma um analgésico, a dor passa um pouquinho, mas daqui a pouco ela volta de novo, porque a raiz do problema continua lá, né? Então, essa questão aí realmente é muito importante. Bom, diante aí do avançado já da hora, agradecer a Flaviana aí, que gentilmente aí ajudou a gente expondo aí o capítulo de forma bem clara, né? Tocou bastante aí em todos os pontos realmente importantes. Agradecer. E a gente vai dar seguimento no dia 31 daqui a 2 semanas. Normalmente os nossos encontros são na primeira e terceira semana do mês. Só como teve o feriado de carnaval, a gente não, que era a primeira semana, a gente não fez, a gente vai usar a quinta semana, que tem esse mês, dia 31, para a gente dar sequência com o capítulo 12, que é Missão de Amor, né? Lembrando que no dia 7 de abril, que é a primeira quarta-feira de abril, a gente vai ter no nosso Homem Vale Convida um convidado especial aí, que é o doutor Décio Iandoli Júnior, né? Esse é um tema, um encontro bastante interessante aí para a gente não perder. Então, agradecendo aí, vou pedir, a Claudia faz uma precezinha de encerramento para a gente encerrar o nosso estudo da noite. Então, levamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono dessa AME, para agradecermos, Senhor. Agradecermos a noite que tivemos hoje, a tanta oportunidade de estudo, a tanta oportunidade de reflexão, que possamos estar mais atentos, que possamos sempre estar seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, sempre seguindo as diretrizes da doutrina espírita, para seguirmos sempre no bom caminho, sempre com bom ânimo,
sempre com determinação, com serenidade, com humildade. Que Jesus sempre nos ampare, nos proteja, nos guarde, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Assim seja. Então, agradecendo a todos aí que estão nos acompanhando aí no YouTube também. A gente vai encerrando aqui hoje, então, a nossa reunião da noite. Uma boa noite a todos.